E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai falar sobre o abandono dos assentamentos nos últimos anos e a destruição do INCRA. A gente vai conversar com a Sabrina Diniz Bittencourt Nepomuceno, que é superintendente do INCRA aqui em São Paulo, também diretora da Associação Brasileira de Reforma Agrária e integrante da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. Bom dia, Sabrina, bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Obrigada aí pelo convite. Alegria tê-lo aqui conosco e parabéns pelo dia 8 de maio, ou de março, mais um dia na luta das mulheres na conquista da igualdade. Mas vamos falar sobre uma outra luta também que é fundamental, que é a luta do acesso à terra, ao direito de viver na terra. E desde o governo Temer, especialmente a partir de Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, o INCRA integra lideranças da bancada ruralista, passou por um processo de desmonte, com paralisação da política de reforma agrária, suspensão de aquisição e também de desapropriação de terras. A autarquia hoje está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é comandada pelo deputado Paulo Teixeira. E após uma demora, o presidente Lula finalmente confirmou no final do mês passado o César Fernando Aldrich como presidente do INCRA. Ele estava à frente do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária de forma interina desde o mês de janeiro. E você assume aqui em São Paulo, não, Sabrina? Então eu queria que você desse para a gente um panorama rapidamente do que você encontrou aqui no estado de São Paulo depois dessa terra arrasada que a área da colonização, da reforma agrária, passou nos últimos 6 anos, principalmente nos últimos 4. Rafael, na verdade, assim, quem trabalha com esse tema da reforma agrária, eu já trabalho com isso há 20 anos, como advogada popular, advogada dos movimentos populares, a gente percebe a destruição que ocorreu nesses últimos governos a partir do golpe, né? A partir de 2016, então, a gente começou a ter, além da queda de orçamento, né, para o INCRA, que é o órgão hoje responsável pelo acompanhamento, pela reforma agrária, pela aquisição de terras agrária e pelo acompanhamento dos assentamentos federais, né, dos projetos de assentamento, da reforma agrária, a gente teve uma destruição muito grande deste órgão, né? Além de ter tido o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que hoje volta. A gente está tendo uma dificuldade na nossa conexão com a Sabrina Nepomuceno. Sabrina, você consegue me ouvir? Oi, voltamos. Tivemos um problema aqui na conexão com a internet, mas pode continuar. Você estava falando sobre o desmonte e a retomada agora do INCRA, enfim, e com a liderança de Paulo Teixeira no Ministério. Exatamente. Hoje nós temos, então, esse ministro, que é o Paulo Teixeira, que já como deputado federal, antes, né, durante toda a sua trajetória política, teve esse compromisso aí com os movimentos populares, inclusive os movimentos de luta pela terra. Então, a gente está num processo agora de fazer um levantamento, né, de toda essa destruição que houve. A gente tem uma dificuldade muito grande de orçamento para esse ano, né, que foi, inclusive, objeto da PEC do final do ano passado, que o governo conseguiu gloriosamente aprovar, mas a gente teve esse processo de abandono, né? A gente teve um abandono da assistência técnica nos assentamentos federais, a gente teve a não distribuição de créditos, a gente teve uma ausência completa do governo federal, do Estado, mas especialmente do governo federal, nesses assentamentos, o que acabou resultando em situações extremamente complexas, como, por exemplo, a invasão das áreas de reserva desses assentamentos por grupos, inclusive vinculados à política do ex-presidente, e aqui a gente vai ter que retomar, né, os nossos territórios, retomar esses territórios que com muita luta foram conquistados aí pelos movimentos populares, com uma parceria com o governo federal. Então, a gente tem uma falta
de orçamento, uma destruição do órgão, a gente tem pouquíssimos, não teve mais concurso, né? A gente teve o fechamento do MDA, então a gente teve tudo no sentido, no caminho da destruição do programa de reforma agrária, que foi muito bem implantado pelos governos do PT, inicialmente, e que foi interrompido drasticamente com o golpe de 2016. Né? Então, a gente tem esse grande desafio aí pela frente, que é reconstruir um órgão, o órgão responsável pela reforma agrária, né? Para atender, então, essa parcela de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra que ainda estão aí pelos acampamentos no país e aqueles que já foram assentados para a reforma agrária. Né? Então, a gente não teve investimento, o único investimento que o governo do ex-presidente fez, que foi pouquíssimo também, foi na questão da titulação dos assentamentos, né? Que também é uma forma, de certa maneira, de acabar reconcentrando a terra, e que não conseguiram levar a cabo sequer esse programa de titulação. Né? Os números que eles apresentam, inclusive, são mentirosos, são números que apresentam como título o que eles estavam chamando de título provisório, que era o contrato de concessão de uso, e isso não é título de terra, né? Não é o título de propriedade que eles diziam que estavam entregando, e a gente tem uma dificuldade muito grande de, inclusive, registrar esses títulos em cartório, enfim, são muitos desafios aí frente à maneira como eles encararam a reforma agrária, né? Combatendo movimentos sociais no campo, né? De forma, inclusive, criminosa, como a gente tem o exemplo da violência no campo em Rondônia, e a gente ainda vê, né, no campo brasileiro, aí, atualmente, mais recentemente na Bahia, a situação que eles deixaram articulada aí nos latifundiários, como diz o presidente Lula, os latifundiários que não querem o progresso do país, que atualmente estão se armando, né, estão extremamente armados e tentando realizar reintegrações de posse com a força própria e não de acordo com o que a lei determina. Né? Então, a gente tem uma situação, uma bomba prestes a explodir aí no Campo, que é esse poder que eles deram para grileiros e para os grandes detentores das terras no combate direto a movimentos populares que exigem aí a realização da política pública. A gente está conversando com a superintendente do INCRA aqui em São Paulo, a Sabrina Nepomuceno. E aqui no estado de São Paulo especificamente, Sabrina, quais são os focos prioritários de atenção que você vai desenvolver à frente do INCRA aqui no estado de São Paulo? Ainda é o Pontal do Paranapanema, é a região do Vale do Ribeira? Quais são as regiões prioritárias na sua avaliação que o INCRA deve atuar? Olha, Rafael, todas as regiões são prioritárias. Assim, frente à situação que a gente encontra os assentamentos no estado de São Paulo, todas as regiões são prioritárias. Né? Hoje, a gente tem, no Pontal do Paranapanema, a gente tem assentamentos federais, a gente tem aqui no estado de São Paulo o INCRA, que atua com os assentamentos federais, e o ITESP, que atua com os assentamentos estaduais, né, que foram resultado da política de regularização fundiária. Então, aqui no estado de São Paulo, as ações discriminatórias, que são terras devolutas que o Estado arrecada para destinar para o assentamento dessas famílias. A região do Pontal do Paranapanema, de fato, é uma região extremamente conflituosa por seu histórico, pela presença e a criação da UDR, né, que teve um grande espaço, inclusive, interior, e uma região que concentra uma boa parte dos assentamentos, né? Que apesar da presença dessa extrema-direita, né, que abusa da ilegalidade aí no que eles dizem proteção do direito da propriedade privada deles, que sequer, no caso do Pontal ainda sequer, você tem a garantia de que, de fato, é propriedade deles, porque ali a quantidade de terras devolutas é muito grande. Você tem uma região também em Andradina, por exemplo, a região de Andradina, hoje no estado de São Paulo, é a região que mais concentra assentamentos federais. Né? É a região que os governos, inclusive do PT, os governos Lula e Dilma, conseguiram avançar no processo de criação de assentamentos federais.
né? Mas o INCRA, além da questão da reforma agrária, né, dos assentamentos, ele também atende e também é responsável pelas comunidades quilombolas, né? Então, além dos rurais sem terra, a gente também tem o acompanhamento aí dos quilombos do estado de São Paulo como responsabilidade do INCRA, inclusive o processo de titulação que está bastante atrasado aí para o reconhecimento desses direitos. A gente tem a região de Ribeirão Preto, em que a gente também tem bastante assentamentos, a região de Campinas, que a gente tem assentamentos, aqui a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, de onde eu venho, inclusive, onde temos assentamentos federais. Então, o Estado inteiro é prioridade. A grande questão é quais são as políticas, e aí as políticas elas têm que ser universais, né? Essa é a grande diferença do trabalho, da atuação estatal em relação aos direitos, né, das pessoas, dos cidadãos, que é a universalização de políticas, né? A gente tem uma situação, como eu te falei, de abandono aí, dos assentamentos, de não disponibilização de crédito, uma situação de endividamento muito grande que a gente precisa resolver desses trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, assim, a questão da produção, né, da comercialização, que a gente tem muito a avançar. Hoje a gente tem diversos avanços no sentido da agroindústria, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Recentemente a gente teve a inauguração de um laticínio da Coapar, lá de Andradina. A gente tem a Coperquivale, lá do Vale do Ribeira, que atua com diversas comunidades quilombolas também, que tem um potencial muito grande aí, de desenvolvimento da comercialização de seus produtos, especialmente a banana, né? Então, assim, a gente precisa investir em assistência técnica, que é o que eu estou te dizendo. Esse ano a gente tem uma dificuldade muito grande do ponto de vista de orçamento para esse investimento, mas que a gente sabe que provavelmente para o ano que vem o Congresso Nacional vai ser mais sensível a essas questões e vai conseguir avançar nessas políticas públicas, né? Além da questão da arrecadação de terras que já tinham um certo avanço no processo de desapropriação e que o INCRA, isso foi no país inteiro, desistiu da desapropriação dessas terras. Então, retomar, ver como que está a situação, porque tem famílias acampadas na frente dessas, reivindicando essas terras, precisando ser assentadas e produzir, como a agricultura familiar produz, para colocar na mesa do povo brasileiro, né? Agora, Sabrina, deixa eu te perguntar sobre a questão da assistência técnica, que não basta apenas você dar a terra ou você oferecer a terra para que as pessoas possam plantar, mas até assistência técnica. E aí a gente acompanha aqui no estado de São Paulo que houve um desmonte também do governo estadual dos organismos de assistência técnica do estado. Como é que é a parceria? É possível criar uma parceria governo federal, governo do estado de São Paulo, sempre tendo como pano de fundo agora a gestão do Tarcísio de Freitas, bolsonarista, no governo do estado de São Paulo? Como é que vai se dar? E se é que é possível que se dê uma parceria nesse sentido? Isso que, assim, a gente tem que tentar, nós como Estado, temos que tentar as diretorias para poder avançar o máximo possível na efetivação desses direitos que hoje estão garantidos na Constituição Federal, que estão garantidos na nossa normativa nacional e, inclusive, na internacional. Eu acho que é possível uma parceria, sim, para a gente poder fazer esse trabalho, desde que não seja uma parceria que tenha como política a privatização de assentamentos, porque a gente sabe que isso, inclusive em relação à questão da assistência técnica, é uma questão que é muito cara, né? Por quê? Porque quando você titula um assentamento, né, quando você passa o título de domínio, porque existem diversas maneiras de se titular, mas o título de domínio, esse que era a proposta do governo federal, né, junto com esse projeto que existe do governo estadual de privatizar as terras públicas, né, tanto regularizando a grilagem, especialmente na região do Pontal, como titulando os assentamentos. A titulação, o título de domínio, quando você entrega o título de domínio para o assentado, o governo lava as suas mãos, ele não tem mais responsabilidades em relação a esse assentado. A gente voltou a ter aqui uma instabilidade no sinal da internet. Sabrina, você consegue me ouvir? Sabrina?
Opa, consigo. voltamos. Você estava falando do abandono e a partir do momento que você dá a titulação, o Estado lava as mãos. A partir daí a gente começou a ter uma dificuldade para compreender o que você falava. Isso. Então, e o Estado lava as mãos, ele não é mais responsável por prestar assistência técnica e contribuir nesses processos de desenvolvimento da produção do agricultor. Né? Então, é muito perigosa essa maneira que o último governo fez de titulação, porque é uma forma que você acaba agindo e reconcentrando a terra, porque esse produtor, esse agricultor familiar, responsabilidade. Está ouvindo? Deu mais uma Deu uma picotadinha, travadinha. mas não interferiu no entendimento. Pode continuar, Sabrina. E o INCRA não tiver mais a responsabilidade de acompanhar este assentado, né, que não será mais assentado, ele terá a propriedade aí do seu lote, você vai prejudicar absurdamente, ele ainda vai ter que pagar pela terra. O que foi me passado por assentados, por exemplo, da região de Araçatuba, é que estava avançado o processo de titulação, é que eles terão que pagar R$ 800 por mês pelo seu lote. Como que ele paga R$ 800 por mês? Ele não tem assistência técnica, ele não tem um crédito com juros baixo como o Pronaf. Então, assim, esse agricultor ele vai se endividar, e aí vai vir o grande de novo e vai acabar assumindo essa dívida e reconcentrando a terra. Então, da maneira como estava sendo feito, né, nos governos anteriores, essa proposta de titulação retira a responsabilidade do Estado de continuar acompanhando essas famílias, e inclusive a assistência técnica que é tão necessária para poder... A gente novamente... Sabrina, a gente está realmente tendo uma dificuldade enorme. Então você está falando sobre o risco dessa titulação como uma forma de você reconcentrar as terras na mão dos latifundiários. Mas para a gente terminar aí rapidamente, porque a gente está tendo realmente uma dificuldade grande com o sinal da internet, a importância da formação de cooperativas a partir desses assentamentos, como a União pode fazer a força e enfrentar as dificuldades nesse momento, inclusive de início, né, dos assentamentos. Exatamente. O associativismo e o cooperativismo, né, que são esses instrumentos, essas ferramentas que existem de articulação entre os trabalhadores, né, e de fortalecimento, inclusive de capacidade de negociação, né, com o mercado, de participação no mercado, realmente são maneiras autônomas aí desses trabalhadores conseguirem se organizar, se fortalecer e conseguirem produzir e fornecer produtos aí saudáveis, né, para a população consumir. Né, produtos livres de agrotóxico, produtos que têm o selo aí da agricultura familiar, que é uma responsabilidade não só econômica, mas também social que esse país tem em relação aos seus trabalhadores. Quero agradecer a participação da Sabrina Diniz Bittencourt Nepomuceno, que está tomando agora conta da superintendência do INCRA aqui em São Paulo, está assumindo a superintendência do INCRA aqui em São Paulo. Ela também é diretora da Associação Brasileira de Reforma Agrária e integrante da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai voltar a fazer contato contigo, Sabrina, porque a gente sabe que tem muito trabalho, muitos desafios e a informação sempre ajuda na organização das pessoas quando estão nesses momentos. E aí você pode contar sempre aqui com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, viu? Tá ótimo, Rafael. Eu que agradeço. Eu quero, para nós, mulheres, né, especialmente nesse 8 de março, aí, a gente consegue respirar novamente com esse novo governo Lula, né, governos do PT, inclusive, que desenvolveram tanto a questão da equidade aí dos direitos e do acesso à mulher, inclusive foi nos governos Lula que a gente teve aí a titularidade dos lotes de assentamentos em nome das mulheres, garantindo a sua permanência e da família no lote em caso de separação e tudo mais, que era uma situação tão difícil. A gente tem hoje aí, em breve a gente vai ter o anúncio das 25 medidas do governo Lula garantindo o direito das mulheres. Eu sou a primeira mulher superintendente do INCRA de São Paulo,
assim como nós temos 11 ministras, nunca tivemos tanta mulher, tem muito que avançar ainda, mas nós nunca tivemos tanta mulher em cargos de chefia como nos bancos públicos, e que, de fato, esse governo Lula é uma esperança para as mulheres trans, para a agricultura familiar, para a classe trabalhadora como um todo e para o país como uma forma da gente avançar aí no processo de civilização e parar de avançar no caminho da barbárie, né? Então, de fato, estamos muito animados, muito esperançosos, todos nós, de que conseguiremos avançar frente a esse retrocesso, esses 50 anos do ensino para trás que a gente teve. Sem dúvida. E eu vou aproveitar essa oportunidade, Sabrina, para lembrar que a TVT, a partir das 11 da manhã, transmite essa cerimônia com o presidente Lula, a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, as medidas que foram já anunciadas ontem em cadeia nacional. Obrigado pela participação da Sabrina Nepomuceno aqui no Jornal Brasil Atual, ela que acaba de assumir a superintendência do INCRA no Estado. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.